Fala aí, turma! Tudo bom? Beleza, gigantes? Tudo certo? Pessoal, vamos falar um pouco sobre urgência nas queimaduras, né? Urgência e emergência nas queimaduras aí. Tá? Uma temática bem legal para a gente trabalhar, tá? E vamos abordar aqui algumas situações, tá? Em que você vai encontrar o paciente em situações de queimadura. Lembrando a vocês, turma, que eu não vou, certo, entrar em detalhes sobre queimaduras. Vocês têm uma aula específica de queimaduras onde o nosso colega, né, aí vai falar melhor sobre a queimadura em si, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Para a gente começar a falar um pouco sobre a urgência e emergência em queimaduras, né, em pacientes aí com a superfície corporal queimada, né, a gente precisa saber um pouco as suas definições. Então eu tenho aqui, as queimaduras são consideradas feridas traumáticas causadas em sua maioria por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Esses termos eu não irei explicar nessa aula para vocês. Esses termos vão ficar o quê? Esses são os agentes causais, tá? O professor de queimadura que vai explicar para vocês. Aqui nós vamos abordar diretamente o paciente em queimadura de urgência e emergência. O que nós devemos agir diante de uma situação de queimaduras aí, tá? Então, esses agentes são capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular, causando a destruição parcial ou total da pele e de seus anexos acometidos, inclusive as camadas mais profundas, como o tecido subcutâneo, músculo, tendões e ossos. Olha só, quando o nosso texto traz para a gente destruição parcial ou total, isso significa também que a queimadura ela pode chegar até um ponto dos órgãos do paciente, né? E ele prejudicando então a parte respiratória, né, o sistema funcional respiratório, cardíaco, renal, tá? E assim por diante. Beleza, turma? Vamos lá. Vamos falar um pouco da nossa fisiopatologia, tá? Só rapidamente, só para a gente entender posteriormente o que a queimadura pode fazer aí diante de um paciente queimado. A lesão por queimadura é uma consequência da transferência de calor, lógico, né, de um local para o outro. A destruição tecidual resulta da coagulação, desnaturação proteica ou a ionização do conteúdo celular. Profundidade da lesão depende da temperatura do agente etiológico e da duração do contato com o agente, tá? É o tempo prolongado em que o paciente vai ter contato com aquele agente que está queimando. O evento sistêmico inicial depois de uma lesão por queimadura maior é a instabilidade hemodinâmica, é algo muito importante em um paciente grande queimado, viu? Turma, nós vamos aprender aí a quantidade que nós devemos infundir no paciente, tá? Tem que observar também a questão do paciente cardíaco, renal, né? E a quantidade de líquido a infundir nesse paciente. Ao mesmo tempo que eu posso dar uma sobrevida, eu posso aí estar comprometendo a vida do paciente, tá? Então tem a instabilidade hemodinâmica, o qual envolve o mecanismo de cardiovasculares, hidroeletrolíticos, volumes sanguíneos, né? A parte pulmonar, renal, que eu falei para vocês, imunológicos, tá? E os intestinais, ok? Classificação das queimaduras. Olha só, turma, quando eu falo das classificações de queimaduras, eu tenho a classificação, né, onde elas são classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, conforme veremos a tabela. Olha só o que nós temos na tabela aqui. Eu coloquei essa tabela para vocês para a gente apenas ter uma noção. Lembrando que aula de queimadura vocês vão ver mais específico nessas áreas aí. Então, tem primeiro, segundo, terceiro grau, tá? Então, o primeiro grau está envolvido ali a epiderme, que é a parte ali superficial da pele. Segundo grau, eu tenho a epiderme. Terceiro grau, epiderme, derme e a hipoderme, né? E a quarto grau, epiderme, derme, terceiro subcutâneo, tendões, fáscias musculares, ossos e até os órgãos internos. Beleza, turma? Então aqui são as classificações, né? O grau, primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, tá? Olha só, turma, só para a gente aprofundar aqui um pouquinho só. Queimadura de primeiro grau, gente,
não precisa se preocupar tanto em encaminhar o paciente ali imediatamente para o pronto-socorro, né? Na maioria das vezes, aí 90% dos pacientes de queimadura de primeiro grau não é indicação para internação, não é indicação para pronto-socorro, tá? É hidratação. Por quê? Porque a queimadura de primeiro grau, ela é apenas uma hiperemia, tá? É um vermelhidão naquele local. Exemplo, pacientes aí que gosta de mulheres, né, que gosta de fazer marquinha, né, bronzear, quando ela excede o tempo excessivo exposto ao sol, aquela pele dela vai queimar e ali é considerado como queimadura de primeiro grau, tá? Queimadura de segundo grau, eu já vou estar pegando um pouco aí a parte epiderme, a porção variada da derme, né? Quando vocês for estudar a parte anatômica da pele, vocês vão observar que existem mais camadas, tá? E é importante a gente salientando essa questão, tá bom, turma? Agora olha só. Terceiro grau. Terceiro grau fala epiderme, derma e hipoderme. Então eu vou queimar todas as 3 camadas da pele, tá? Então eu vou destruir todas as camadas da pele. Quarto grau aí eu chego até a parte dos órgãos. Porém, hoje é considerado, né, uma nova atualização que teve aí, é considerado que a queimadura de quarto grau, ela já é considerada como a carbonização, tá bom? E a terceiro grau, ela vai atingir até os órgãos. É uma atualização nova que teve aí, mas o professor vai estar passando isso para vocês posteriormente, ok? Olha só, aqui eu coloquei as diferenças, né, de primeiro, segundo e terceiro grau para vocês dar uma olhada, vocês dão uma olhada com mais calma posteriormente, tá? Aqui eu coloquei a diferença também, tá? E aqui eu tenho a abordagem de pré-hospitalar. Olha só, turma, agora aqui começa a nossa parte principal. O método de atendimento ao trauma ABCDE é aplicado ao doente vítima de queimadura também, tá? Segundo o nosso PHTLS aí de 2012. Então a letra A. Manter as vias aéreas desobstruídas em casos de incêndio, retirar a vítima para evitar inalação de monóxido de carbono. Pode haver estreitamento da traqueia pelo edema da mucosa e também dificuldade de intubação. Turma, quando você vai chegar no atendimento pré-hospitalar ou até mesmo paciente lá no intra-hospitalar, um paciente grande queimado, você tem que observar o seguinte: localização da queimadura e o grau de queimadura. Por exemplo, o paciente tem uma queimadura de primeiro grau na região da face e tórax. Vai comprometer o sistema respiratório desse paciente? Primeiro grau? Não vai. Vai ficar com dor, vai ficar vermelho, porém não vai ali comprometer ali o sistema respiratório desse paciente. Agora vamos aprofundar a situação. Imagina o paciente com a queimadura de segundo e terceiro grau na região da face e tórax. Então são regiões aí críticas em que você tem que observar quando você chega para atender o paciente. O paciente tem localização e grau, e eu tenho a extensão da queimadura. Localização, face, tórax, tá? Face e tórax. Pode pegar um pouco do pescoço também. Essa é a localização. Grau de queimadura. Segundo e terceiro grau. Vamos colocar segundo grau, né? Toda a região torácica, ó, extensão, toda a região torácica, né? Terceiro grau. Segundo grau na região da face, descendo para o pescoço. Então eu já falei localização, grau e extensão dessa queimadura. Então eu tenho a superfície corporal queimada ali, certo? Agora vamos observar o seguinte: quando o paciente tem uma queimadura dessa, ele vai queimar o quê? O que vai ter de queimadura ali? O nosso tecido. E o nosso tecido, ele é feito de quê? De células. Dentro das nossas células, o que eu tenho? Líquido intracelular. Quando ocorre uma queimadura, vai ter rompimento da membrana plasmática, vai ter o rompimento ali da membrana, e quando ocorre o rompimento da membrana, vai extravasar líquido extracelulares. Desculpa, líquido intracelular para a parte intersticial. Quando ocorre esse extravasamento desse líquido para a parte intersticial, que são a parte ali entre umas células e outra, que é conhecida como espaço morto, vai gerar um edema. E esse edema, nessa localização do meu sistema respiratório,
pode comprometer, então, o sistema de inspiração e expiração do paciente. Eu posso comprometer o que é a vida do paciente nessa situação. Então, a primeira coisa, observar o quê? Grau de queimadura, localização e extensão. Observei que a queimadura de segundo e terceiro grau ali, ou de segundo grau nessas regiões todinha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Observar o quê? As vias aéreas desse paciente. Então, tem que oferecer oxigênio e até, se for o caso, eu posso até entubar esse paciente antes que fecha totalmente ali. Então, o edema toma conta totalmente do sistema respiratório do paciente e esse paciente vem a morrer, tá? A outra coisa interessante, o paciente grande camada ele tem uma grande quantidade de perda de líquido. Então, se ele tem uma perda de líquido, né, uma grande quantidade de perda de líquido, o que vai acontecer? Eu vou ter que repor esse líquido, senão o paciente pode ter um choque hipovolêmico, beleza? Então, uma das estratégias nossa como emergencista é observar aí, então, a letra A, né, as vias aéreas, observar se não há obstrução nenhuma. Se tiver, eu vou tentar desobstruir e observar localização, extensão e grau de queimadura. Beleza, turma? Vamos lá. Letra B. São avaliadas as necessidades de intubação e nebulização para verificação da frequência, profundidade respiratória. É o que eu falei para você. A letra B, lá na minha emergência, não é verificar a respiração do paciente? A letra A, eu verifiquei vias aéreas. Letra B, se o meu paciente apresenta dificuldades respiratórias, o que eu vou fazer? Oferecer o quê? Oxigênio para esse indivíduo. Tá vendo? Queimaduras circunferenciais da parede torácica podem enrijecer e se contrair, sendo necessária a realização de escarotomia imediata. O que é escarotomia? É um corte, é uma incisão que o médico faz assim para aliviar a pressão cutânea, tá? Imagine comigo aqui. Eu ponho fogo nessa garrafa de plástico aqui. Eu venho aqui com isqueiro e ponho fogo aqui. Quando eu ponho fogo nessa garrafa de plástico, o que vai acontecer com o plástico? Ela não vai contrair? A mesma coisa vai acontecer com a nossa pele. Então, o que eu preciso fazer? Nesse caso aqui, eu vou fazer uma incisão para descomprimir aqui a pressão que vai estar nesse plástico. A mesma coisa acontece com a nossa pele. E esse processo é chamado de escarotomia. Esse processo é realizado somente por médico, tá? Letra C, deverão ser estabelecidos, então, 2 acessos venosos calibrosos. Com certeza, galera. Paciente grande queimado. Vocês vão estudar uma paradinha chamada regra dos 9, né? Em que cada região do nosso corpo tem a porcentagem certa. Na somatória de tudo, eu tenho 100% da superfície corporal queimada. Nesse caso, quanto mais superfície corporal queimada eu tenho, quanto mais porcentagem da minha superfície queimada eu tenho, quanto mais grau eu tenho, mais líquido o paciente vai perder. Então, quanto mais líquido o paciente perde, mais eu tenho que repor esses líquidos aí, que fala na letra C aqui, estabelecer acessos venosos calibrosos, tá? Com Riga lactato. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado na minha emergência pré-hospitalar para não encharcar esse paciente demais, porque senão, ao invés de dar uma sobrevida, eu vou matar o cara com edema agudo pulmonar, edema subcutâneas, né? Ali pode até prejudicar posteriormente esse paciente, tá? Letra D. Deve-se avaliar quanto à presença de déficit neurológico. O que eu falei para vocês, né? Podem estar relacionados a efeitos de toxinas inaladas, né? Por exemplo, quando eu inalo muita fumaça, eu vou impedir o processo de hematose. Dificulta o processo de hematose, eu vou dificultar levar, né, o caminhar oxigênio ali para os tecidos dos neurônios e ele começa a ter um rebaixamento de nível de consciência. Letra E, exposição total da vítima. Eu vou estar verificando a vítima, principalmente o risco de hipotemia. Logo, deve-se preservar a sua temperatura com o uso de mantas térmicas, tá? Então, vítima queimada aí corre bastante esse risco, viu, turma? Então, vamos lá. Então, sempre tem que estar fazendo, seguir essa parada aí de utilização aí do atendimento primário aí do paciente com vítima de queimadura, tá? Reposição de fluidos, pessoal, é bastante importante. A administração de grandes volumes de fluidos por via intravenosa
se faz necessária para impedir que o doente entre em choque hipovolêmico, tá? O que é o choque hipovolêmico? Tivemos a aula de choque, então você já sabe o que é. Desta forma, o objetivo do tratamento é calcular e repor os fluidos que já foram perdidos, assim como repor o volume que o socorrista espera que seja perdido nas primeiras 24 horas após a lesão. Beleza? O mais notável fórmula utilizada para calcular o volume de fluidos infundido é a forma de Parklight, que determina a administração de 4 ml vezes quilo vezes a porcentagem do paciente. Método desde que o fluido precisa ser administrado nas primeiras 8 horas após a lesão e a outra metade entre 8 e 24 horas. Turma, é o seguinte, um recadinho para vocês aí. Eu quero que vocês, tá? Na nossa próxima aula, né, que vai ser dia 6, né, sábado, né, próximo sábado agora, que vocês venham assistir a aula, tá? Lá no Skype, porque eu vou estar passando para vocês essa regrinha e como fazer essa regrinha. Ela é bastante importante, tá? Ela não é difícil, porém ela é um fácil que se torna um pouco complicada. Tem que praticar para a gente exercitar, tá bom? É o seguinte, eu deixei o exercício para vocês aí e coloquei a fórmula 4 ml vezes quilo vezes superfície corporal queimada, tá? Tenta seguir essa regra para a gente fazer o exercício e nós iremos fazer esse exercício na nossa próxima aula para a gente praticar, tá? Porque esse é um dos métodos utilizados então aí na urgência e emergência do paciente grande queimado. Logicamente que existe alguns outros procedimentos, mas esses outros procedimentos eu vou estar passando para vocês aí na nossa próxima aula, tá? Que é a questão assim, o paciente está em chama, ele tem que correr ou ele tem que rolar no chão, né? Então vamos ver o que é mito e o que é verdade. Pessoal, é verdade que eu preciso colocar uma manta umedecida sobre o paciente que está queimado? Pessoal, eu preciso retirar adornos do paciente, se ele está com queimadura ou não. E é mito, é verdade. Preciso colocar pó de café na queimadura, né? Dar 3 pulinhos para trás, 3 pulinhos para frente, dar uma girada do lado direito, uma girada do lado esquerdo para resfriar aquela queimadura. Pessoal, o que eu faço? Que eu queimei fritando um ovo, e o que eu faço? Eu saio correndo, ajoelho, vou rezar, cai de cabeça para baixo, ou eu tenho que apenas colocar a mão embaixo de uma água corrente e esperar resfriar aquele tecido? Tem que colocar creme dental? Então, tudo isso, vamos tirar essa dúvida nossa na próxima aula, só que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, beleza, turma? Então, tá aí o exercício, tá, galera? Vamos aprender essa regrinha aí, porque essa regrinha cai muito em concurso público também, beleza? Então, beijo e abraço.